Olá, tudo bem? Paz seja convosco, sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, mais uma aula de aconselhamento e orientação familiar. Capítulo 3, aconselhamento financeiro. Um tema muito importante de nós estudar hoje, onde tem trazido conflitos, tem trazido até mesmo divórcios para os casamentos, por não saber administrar. Porque aquilo que nós falamos na primeira aula, o casal ele se une, e é onde muitos não aprendem com seus pais como pagar uma conta, como administrar a sua casa financeiramente. E depois é onde vem os conflitos, vem os problemas. Tópico 1, a teologia financeira. Chegamos a um ponto crítico de aconselhamento familiar. Os problemas financeiros são responsáveis por um percentual muito grande de divórcio nos dias de hoje. Onde aqui na Bíblia também, se você for ver a Bíblia, existe mais de 2.000 versículos que falam sobre a vida financeira. O que nós precisamos, como conselheiro, entender, encontrar uma saída para o problema financeiro daquele casal que muitos vêm te procurar, passando as suas dificuldades, os seus problemas, as suas dívidas, por não saber administrar. Nós, como conselheiro, nós vamos ter que ter a sabedoria de Deus de orientar esse casal a administrar, como gastar o seu dinheiro, e ensinando eles também a ser dizimista e ofertante. A teologia da prosperidade, nós temos ouvido muito sobre a teologia da prosperidade. Pastor, a teologia da prosperidade é pecado? Como você se coloca? Como você coloca diante de Deus isso? Que a prosperidade, ela é uma coisa de Deus. Você prosperar, você ter seu dinheiro, você conquistar, isso não é pecado. Mas a teologia da prosperidade, quando eu começo a colocar a salvação acima da vida financeira, eu começo a trazer mais as coisas materiais do que as espirituais. Pregar sobre a teologia da prosperidade para atrair as pessoas para a igreja, dizendo, olha, se você vir para a igreja, você vai ricar, você vai comprar seu carro, você vai comprar sua casa, enfim, tirando a salvação, tirando o que Cristo fez no Calvário da cruz. Isso se torna errado. Não que você prosperar, você conquistar, isso é pecado, não. Isso é bênção de Deus. Mas quando eu coloco a espiritual acima da vida financeira, aquela pessoa que só vem à igreja e não dá o dízimo, não dá a oferta, ela está colocando o quê? O seu dinheiro acima de Deus. E isso não é muito bom a pessoa fazer dessa forma. Como diz aqui em Lucas 16, 13, que fala, nem o servo pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um, ou amar o outro. Ou há de chegar a um, ou desprezar o outro. Ou não poder servir a Deus e a Mamon. De certa forma, essa pessoa está servindo a Mamon. Quando eu coloco meu dinheiro acima de tudo. Eu não dou minha oferta, não dou disso que não precisa. Tá. Aí, a igreja também, como que ela vai pagar suas contas, pagar água, luz, se manter, se não for através dos dízimos e oferta? Isso é bíblico, trazer todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento. E depois fazer prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu e trarei bênçãos tais que não venha maior bastância. Quer dizer, a palavra de Deus fala que dentro de Gênesis até Apocalipse, nenhum versículo manda fazer prova de Deus. E nós não temos essa autoridade de chegar para Deus e fazer prova dele. Mas quando Deus fala em relação a dízimo, oferta, fazer prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu. Não é você trazer seu dízimo e falar, Senhor, eu dou meu dízimo aqui, e aí? E agora? Não. A partir do momento que eu pego meu dízimo e entrego na casa de Deus, o meu dízimo está falando por mim. A minha oferta está falando por mim. Já está fazendo prova de Deus no mundo espiritual. Já estou demonstrando para o mundo espiritual que eu creio nas promessas de Deus. Por isso, é muito importante você trazer isso para o casal. Porque muitos casais vêm ao gabinete com problemas financeiros. Né? E aonde, se eles não tiverem ajuda, e se eles não tiverem orientação, e eles colocar em prática a palavra de Deus, eles vão se divorciar, eles vão se separar. Aqui
Capítulo 2, como se livrar das dívidas. Isso é um ponto essencial para você orientar e mostrar para o casal como ele sai da dívida. Quando um aconselhamento a alguém com um problema financeiro ou quando nós mesmos contraímos dívida, uma imagem que reflete muito bem o sentimento dos endividados, a forca. É muito interessante isso. Aqui a palavra fala, procura se apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Uma das coisas, nós como cristãos, nós temos que saber ter equilíbrio em tudo. Vida financeira, vida sentimental, vida espiritual. Essas três coisas, quando nós colocamos em equilíbrio e sabemos administrar, nós vamos ter êxito, sucesso. Porque o problema não é Deus te abençoar, porque Deus nos abençoa. O problema é se nós vamos saber administrar aquilo que Deus vai colocar nas nossas mãos. Quando Salomão chega diante de Deus e pede sabedoria para administrar o reinado, né? Deus se agradou daquela atitude, porque a sabedoria é algo que sabe lidar com a situação. E Deus não somente deu sabedoria, mas também deu riqueza. Por quê? A riqueza sem sabedoria é realmente uma coisa, eu posso dizer assim, perigosa. Já viu aquelas pessoas que ganhou na loteria? Ganharam milhões, só o juro do dinheiro daria para ele viver o resto da vida. E a pessoa gasta com 5 meses, 6 meses, um ano ele gasta tudo, porque não tem sabedoria. Serviu ao Deus Mamon. Mas o dinheiro, a prosperidade não significa ter muito, mas sim ter a bênção de Deus. A pessoa que ganha 2 mil reais, tem a bênção de Deus, ela vai viver muito melhor do que aquela que ganha 10, sem a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela é fundamental. Agora me diz uma coisa, meu amado. Quando você está endividado, por que você está endividado? Qual foi a causa que levou você a se endividar? Primeiro, usar o cartão de crédito, comprar sem necessidade, agir de forma imprudente. Mas quando eu ajo de forma prudente, eu só vou gastar aquilo que for necessário. E isso é muito importante. O que é dívida? Dívida é aquilo que eu falei para vocês. É você comprar sem necessidade. Você atrair algo que você não tem capacidade de pagar. Você não tem necessidade de pagar. Aqui no 4 ponto, é possível sair das dívidas? Sim, é possível sair das dívidas. Primeira coisa, ore, estabeleça um orçamento, aliste tudo que você possui, aliste suas dívidas, estabeleça um plano de pagamento da dívida para cada credor, considere uma renda adicional. O que acontece quando eu estou endividado? Eu já estive endividado, eu e minha esposa estivemos endividados, mas por quê? Por causa de imprudências. Nós não tivemos prudência de saber administrar. Gastamos mais do que era necessário. Tinha 3 cartões de crédito, cheque especial, não dava o dízimo, não dava oferta. E quando nós viemos para a igreja quadrangular, o pastor começou a ensinar. E aonde a minha esposa, a pastora Fátima, ela começou a saber a importância do dizimar. E nós demos o dízimo. Eu dei o dízimo, não, eu vou dar o meu dízimo. O dinheiro caía no banco, eu nem sequer via o dinheiro. Os bancos pegavam tudo. Era uma vida realmente miserável. Ganhava bem, mas não dava para nada. Eu dei o meu dízimo. No primeiro mês, eu dei o meu dízimo, tirei lá, fui no banco. A primeira coisa que eu fiz, tirei do banco, dei meu dízimo. Estava uma bola de neve. Que vira uma bola de neve, mas o dízimo eu não vou dar. Porque o pastor falou que Deus vai resolver. E eu dei meu dízimo. Quando eu dei meu dízimo, primeiro mês, tirei, dei, esperando que Deus resolvesse meus problemas financeiros. Não resolveu nada. No segundo mês, eu fiz a mesma coisa. Tirei meu dízimo, dei na casa de Deus, esperando que Deus zerasse a minha dívida. O que aconteceu? Nada aconteceu. Terceiro mês, tirei de novo.
Deus vai resolver. O pastor falou que Deus resolve os problemas de dívida, quando nós somos fiéis. Levei meu dízimo. Sabe o que aconteceu? Nada. Só que eu continuei dando o dízimo, esqueci. E quando chegou completou um ano, eu olhei para trás, Deus tinha me abençoado, saindo das dívidas, eu tinha pago minhas contas, tudo estava dentro das bênçãos de Deus. Por quê? Através da atitude de levar para Deus, que é dele, Deus quebrou as maldições, começou a me dar sabedoria para administrar. Cartão de crédito, eu comecei, meu irmão, quebrar tudo. Por quê? Você tem um dinheiro na sua mão que não é seu. A primeira coisa, você tem que saber lidar com isso. Muitos estão endividados por usar cartão de crédito de forma errada. É pecado ter cartão de crédito? Não. É pecado ter cheque especial? Não. Mas eu tenho que saber administrar isso. Porque senão eu vou começar a entrar em dívida. E primeira coisa, melhor dizendo, a primeira coisa, seja fiel com teus dízimos, suas ofertas, que você vai ter certeza que Deus vai te abençoar. Pode ter certeza que Deus vai abrir as portas do céu para você. Sempre Deus vai suprir a tua necessidade. Deus vai te dar sabedoria. E é do pouco, como diz a própria palavra de Deus, seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Não é seja fiel no muito, que no muito eu te colocarei. Não, seja fiel no pouco. É aonde Deus vai prosperar a sua vida. Tópico 3. Prosperidade, uma questão de princípio. A prosperidade foi introduzida no primeiro tópico do nosso capítulo sobre finança. Ou melhor, falsa prosperidade. A falsa prosperidade é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela traz uma falsa prosperidade, que é você querer mostrar para o mundo que a igreja é o lugar de se enriquecer, que a igreja é o lugar de você conseguir seu carro novo, a igreja é o lugar de você conseguir sua casa, enfim, e outras coisas mais. Isso é a falsa prosperidade. A coisa que nós temos que entender é que o princípio de Deus, ele não muda. E o princípio de Deus é que se nós obedecer, as bênçãos de Deus virão sobre a nossa vida, como diz lá no Deuteronômio capítulo 28. Fala muito bem sobre isso. A prosperidade, a bênção de Deus na sua vida. Quando eu obedeço e trago o meu dízimo, a minha oferta na casa de Deus, é como diz em Deuteronômio capítulo... Malaquias 3:7, a partir do versículo 7. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e depois fazeis prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos tais que dela venha a maior abastança. E Deus promete abrir a janela, que se nós observar, Jesus fala que ele é a porta. A porta significa que aquele que está por dentro, por fora, ele pode sair, ele pode entrar, se não estiver fechada, né? Claro. Mas, lá em Malaquias 3:7, o versículo 7, fala que Deus é a janela, já refere a Deus como janela, em relação ao dízimo, oferta, prosperidade. O que significa isso? A janela só entra quem está dentro e abre para a pessoa entrar. Porque se a pessoa estiver do lado de fora, ela não consegue entrar, porque a fechadura está para o lado de dentro. A janela é sempre assim. E Deus, a palavra de Deus refere ao dízimo, a oferta, que Deus abrirá a janela do céu. Ele próprio nos abençoará. Através do quê? Da obediência. Quando eu obedeço, Deus abençoará a minha vida. Através do dízimo e oferta. Isso é muito importante nós entender. Ok? Tópico 4. Questões práticas. Nós, 3 primeiros tópicos desse capítulo, mostramos que a maneira como lidamos com nossas finanças revela muito de nossa vida espiritual. É muito importante nós entender isso. Nós sabemos que quando um líder, um pastor, ele não dá o seu dízimo, a sua oferta, ou às vezes eles dão, mas não são fiéis com seus dízimos, a oferta, é onde é calculado no mundo espiritual a sua fidelidade para com Deus. A sua vida espiritual, ela não corresponde àquilo que ela tem mostrado.
Através do dízimo oferta, é onde nós mostramos que verdadeiramente nós estamos amando a Deus pelaquilo que Ele é, não pelaquilo que Ele possa nos dar. Um líder que não dá seu dízimo, ele não é uma pessoa confiável, de você confiar. Por quê? Porque se ele está negando a Deus, ele também vai negar você também. Se ele não está sendo fiel com Deus, ele vai ser fiel com você? Não. Por isso que a administração pessoal e familiar é muito importante. É fundamental que todos tenham organização e disciplina. Como que eu vou cuidar da casa de Deus se eu sequer sei administrar minha vida, a minha casa? Por isso, quando um casal ele vem com problemas, a qual você vai aconselhar ele, você tem que ver aonde eles estão errando para que você possa orientar ele e dizer, olha, o caminho é esse. Vocês têm que ir por esse caminho para que Deus possa abençoar vocês. Porque o que vem de casais com problema financeiro é muitos. É muitos casais que vêm para aconselhar, pedir ajuda, porque está passando por momentos difíceis. Primeira coisa, a infidelidade está naquele casal. Se a infidelidade está naquele casal, pode ter certeza que vai vir problemas seríssimos no mundo espiritual para a vida deles. E por isso que é muito importante nós entender que através dos nossos dízimos, nossas ofertas, não é que isso nós se tornamos melhor do que as outras pessoas, mas sim, é a fidelidade nossa. Aqui fala, tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3, ao 23 ao 24. Tudo que nós fizemos, ou viemos fazer, fazemos de coração, a qual é onde Deus, Ele olha, não a aparência, mas sim o nosso coração. E que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima missão, se assim Deus nos permitir.